nós vamos começar. Eu vou primeiro falar o versículo que eu escolhi hoje, que ele está lá em Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Então aí, tá frio, né? Tá aqui também. Essa palavra, então, a gente entende o quê? Que Deus tem sempre um plano maior para as nossas vidas, né? Às vezes a gente tá passando por tribulações, a gente nem imagina, e Deus já conhece o futuro, Ele já sabe o que Ele vai programar. Às vezes Ele afasta pessoas, Ele conecta pessoas, enfim, Ele vai fazendo do jeito dele. No momento, às vezes, a gente não entende, mas depois de um tempo a gente começa a entender, né? Que os planos dele são realmente muito maiores. Basta a gente confiar e entregar as tribulações, as alegrias, enfim, a vida para Ele. Amém, meninas? Então nós vamos fazer aí a oração. Mãe, pode deixar. No final eu vou falar, né? Vou perguntar se alguém tem algum motivo de oração e já coloca a tua amiga. Só coloque o nome dela, que aí a gente pode orar, todo mundo, né? Ora por ela, tá? Eu sei que ela tá doentinha, né? Então agora nós vamos orar para pedir para Deus trazer a direção, para que esse estudo possa abençoar todas nós aqui, tá bom? Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por cada uma de nós aqui. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que podemos confiar em Ti. Tira as distrações agora, para que possamos aprender mais da Tua Palavra, para que possamos crescer na fé, para que possamos orar uma pelas outras, que possamos ter resultado nas orações, nos testemunhos dos amigos que aconteceu, sim, o que a gente estava orando. Senhor, que possamos ter cada dia mais comunhão contigo. É o que eu te peço hoje, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Tá, Esther. Então depois a gente vai orar pela Esther, pela saúde da Esther. Então hoje nós vamos estudar um texto que está lá em Marcos, no capítulo 5, e os versículos vão lá do 35 ao 43. Na verdade, é um texto conhecido, ele está nos outros evangelhos também, de Lucas e Mateus, e é sobre a ressurreição da filha de Jairo, tá? Então eu vou ler o texto e depois a gente medita um pouquinho sobre ele. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Então aqui é um milagre que Jesus realizou. Então Jairo era um chefe da sinagoga, tinha um cargo importante, né, nesse meio, e ele estava sofrendo porque a filha estava enferma. Ele buscou Jesus para que curasse a sua filha, né, para que trouxesse a cura. Porém, Jesus estava, se a gente ler o contexto todo aqui do capítulo 5, eu até já estudei com vocês a cura de uma mulher enferma. Então, ele estava curando essa mulher, que coincidentemente também há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Então, assim, essa menina que estava enferma tinha 12 anos. E a mulher que tinha sido curada estava há 12 anos enferma. Aqui um dos pontos importantes, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, não tem solução, é um problema que não tem cura, enfim. E Jesus ali já estava ensinando a Jairo, porque Jairo viu a cura dessa mulher.
que existem sim pessoas que têm problemas muito maiores que os nossos. Mas Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus a curou. Então Jairo pôde observar ali a cura dessa mulher. Mas no contexto agora, nós vamos estudar então o que aconteceu e o que ele está nos ensinando aqui. Então lá no versículo 35, né, enquanto Jesus ainda falava, os chefes chegaram e falaram assim: não precisa mais pedir ajuda do mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus falou o quê? Jesus falou assim, não temas, apenas creia, no versículo 36. Então existem 3 palavras poderosas que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Primeiro, a fé. Jesus aqui estava ensinando a fé para Jairo, porque ele estava dizendo assim: não ouça as vozes que vêm até você, escute a minha voz, não temas, não tenha medo, apenas creia. Então a fé é um movimento que a gente não está vendo ainda no futuro, mas nós confiamos em quem? Em Jesus. Então Jesus não decretou a morte dessa menina, as pessoas vieram falar. Quantas vezes a gente ouve pessoas, né, sabotando sonhos, falando: não faça isso, não vai dar certo, não, nem faça, não saia do lugar. Então, assim, precisamos saber que vozes a gente ouve. Precisamos ouvir a voz do Senhor, que é a voz do quê? Da esperança. Então, aqui mais uma palavra que a gente precisa levar sempre em conta, a esperança. Porque lá no versículo 39, ele fala assim, a criança ela não... Quer ver, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela apenas dorme. Então, ele tinha esperança, porque Jesus falou, ela não está morta, ela apenas dorme. Então esse homem, Jesus trabalhou a fé desse homem, e ele acreditou, e ele teve essa esperança que Deus podia, né, interceder e podia curar essa menina. Então precisamos ter sempre em mente fé, esperança, e mais uma palavra importante que está lá no versículo 41. Tomando a criança pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Então, quem tem esse poder para levantar uma enferma? Oi, Ali, tudo bem? Para levantar a doente, né, a morta? Apenas Jesus. Então, essas 3 palavras, elas precisam fazer parte das nossas vidas, independente das situações que a gente vive. Então, fé, né, acreditar no Senhor, acreditar que Ele pode fazer a diferença, independente da situação. Esperança, porque apenas quando a gente tem esperança é que a gente consegue dar o segundo passo. Quando a esperança morre, a gente não consegue nem andar mais, né? A gente quer ficar em casa, a gente não acredita mais nos sonhos, então ela não pode nunca morrer. A esperança tem que estar no alto, no Senhor. E o poder, será que a gente acredita realmente que Jesus tem esse poder de cura? Então essas 3 palavras precisam andar juntas para que a gente possa experimentar os milagres do Senhor, em qualquer situação. Porque aqui é uma situação extremamente difícil, imagine, né? As pessoas chegarem e falarem assim: tua filha não adianta mais, ela está morta. Então, acho que não existe uma dor pior do que essa, né? Imaginar para todas, quase todas aqui temos filhos, imagina. Mas será que a gente consegue ainda assim olhar para o alto e acreditar que o Senhor pode fazer a diferença? Que a gente possa ter essa fé, que a gente possa desenvolver essa fé. E continuando, ele apenas curou essa mulher, ele trouxe a cura, né, dessa criança, quando ele corrigiu a fé de Jairo. Então, assim, ele ensinou que ele precisava confiar e crer, que ele não podia temer. Então, Jesus ele só vai intervir nas nossas dificuldades quando a gente de fato acredita que ele pode fazer a diferença. Então ele vai trabalhar esse processo. Por isso que muitas vezes a gente ora por uma coisa, né? A gente tem alguma dificuldade e a bênção não chega. Por que que não chega? Porque Deus está trabalhando a nossa fé. Até onde a gente consegue acreditar? Será que a gente olha lá na frente e tem certeza que Deus pode fazer a diferença? Porque assim, a gente precisa orar, a gente precisa confiar, mas a gente precisa desenvolver essa confiança de que Deus vai sim fazer a diferença, vai transformar o cenário e vai trazer a vitória. Então, assim, existem desertos que são necessários em nossas vidas para nos conectar com o Senhor e para que a gente possa, de fato, obter a vitória. Então, às vezes, a gente vive num processo, num deserto tão difícil, e a gente pensa, poxa, mas eu tenho orado todos os dias e nada está acontecendo.
Mas será que a gente está preparado para a bênção? E será que a gente está de fato acreditando que Deus vai fazer a diferença em nossas vidas? Que a gente possa meditar nisso, né? Até onde a nossa fé pode ir. E aí, gente, lá no versículo 40, depois ele pede para que todo mundo saia. E ele vai com o pai, com a mãe e com os discípulos que ele tinha ido até essa casa. Então, assim, aqui também ele está nos mostrando que existem milagres que só vão ser vividos e presenciados por algumas pessoas. Que ele, de fato, vai afastar a multidão e vai colocar pessoas certas em nossas vidas, vai conectar pessoas. Então, às vezes, a gente percebe assim, poxa, mas parece que todo mundo se afastou. Não, às vezes é um momento que o Senhor está fazendo isso. Ele está peneirando e colocando as pessoas certas, para que a gente possa experimentar um milagre com pessoas que se conectam, com pessoas que pensam e têm a mesma fé. Porque, com certeza, esses discípulos já tinham presenciado muitos milagres com ele, e o pai e a mãe confiaram e creram que ele podia fazer a diferença ali, né? E para finalizar, lá no último versículo, o que ele fala? Ele fala assim, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Então ele fez o milagre e pediu para que não comentassem com ninguém. Então, outra coisa que é importante, existem milagres que nós precisamos viver no secreto. Tem coisas que a gente vai compartilhar, que são testemunhos, que nós vamos levar adiante, que nós vamos falar para pessoas, que pessoas vão ser tocadas através disso, vão ser transformadas, mas existem outros milagres que nós precisamos viver no secreto e não vão ser compartilhados, porque aqui ele nos ensinou. Ele falou, não é para comentar com ninguém. Então ele não queria. Outras vezes, na cura da mulher enferma, por exemplo, era no meio da multidão. Esse milagre ele não queria que contassem, né? Que fosse uma coisa pública. Então aqui também ele nos ensina isso, que esses milagres, alguns milagres a gente precisa viver no secreto e não vão ser compartilhados. Que são milagres que a gente precisa para desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso tempo de comunhão com Deus, para nos mostrar que Ele está aqui, que Ele está ouvindo as orações, está trazendo respostas. Então, assim, a gente ora por tantas coisas e às vezes vem testemunhos que o que a gente orou aconteceu, glória a Deus por isso, né? Isso mostra que Ele está ouvindo, está respondendo, mas em outros momentos tem coisas que não vão ser compartilhadas, que vai ser entre nós e o Senhor. É uma coisa íntima que a gente vai experimentar e que a gente vai vivenciar com Ele. Amém? Se vocês tiverem algo mais aí para compartilhar sobre esse texto, então, assim, importante a gente saber que as 3 palavras precisam andar sempre juntas: fé, esperança e poder. Poder que Deus vai sim intervir e fazer a diferença. Esperança, que é para a gente continuar seguindo, confiando, acreditando, trabalhando para conquistar. E a fé, que é o principal, né, gente? Só com a fé que a gente vai obter realmente os milagres. E que a gente vai viver no sobrenatural. Apenas desenvolvendo essa fé. Como desenvolvemos isso? Tendo comunhão com Deus em oração, na leitura da palavra, e isso é uma coisa diária. O que eu vivi hoje, o que eu estudei hoje, não vai servir para amanhã. Amanhã Deus tem uma nova palavra, amanhã eu tenho uma nova oração de agradecimento por algo que Ele fez, um pedido que vai continuar, que às vezes anos, né, vai passando ano, mais ano, e a gente ainda não recebeu aquela bênção, mas a gente continua, porque Deus vai ouvir e vai trazer resposta. E o tempo dele, com certeza, é muito melhor que o nosso, porque Ele já viu lá na frente. E Ele sabe por que a bênção não vem agora. E porque precisa vir lá na frente, é porque tem algo especial reservado para lá. Amém, meninas? Então, assim, o final, eu vi que algumas entraram depois, então, assim, a live fica gravada, ele tira, daí ele dá uma melhorada ali no texto, no texto não, mas na gravação, e amanhã, meio-dia, é colocado lá no YouTube. Então, para quem não conseguiu pegar desde o começo, vai estar lá amanhã, tá? Agora, no final, a gente sempre traz os motivos de oração, agradecimento, enfim. A minha mãe já pediu aí pra gente orar, então para quem tem aí um caderno de oração, se puder colocar a Dona Esther, que está num tempo de doença, de enfermidade e precisa de cura.
E nosso Deus aqui, nesse texto, a gente pode ver que ele é um Deus da cura. Para ele não tem impossível, tá? Se alguém mais tiver algum pedido, pode colocar aqui, que a gente também vai estar orando, tá bom? E eu agradeço por cada uma. Não consegui fazer a live ontem, que estava programada para quarta, porque eu tô num processo de mudança, então para quem já se mudou sabe como é complicado. Então tá uma correria, mas é um compromisso que eu tenho com vocês. Na próxima terça eu não vou fazer também, porque é o aniversário da Antonella. E aí eu vou fazer na quarta-feira, tá? Então tá programada para a próxima quarta. Então para vocês que sempre me acompanham, estarei aí na quarta-feira que vem às 20h30. Daí durante a semana eu compartilho o texto que a gente vai estudar, tá? No começo a gente tinha combinado que a gente ia estudar as mulheres da Bíblia. Mas eu tenho achado textos tão bacana que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, às vezes não vai ser sobre mulher, vai ser sobre algo especial aí para dividir com vocês, tá bom? Amém? Então vamos orar, ninguém colocou nenhum pedido, então eu vou orar pela Dona Esther e vou agradecer esse tempo, tá bom? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse estudo, que possamos sim desenvolver a fé, a esperança, o poder na confiança em Ti, Pai, que possamos afastar as distrações para que a Tua voz ecoe em nossos corações e a gente consiga, de fato, entender o que o Senhor tem para cada uma de nós. Obrigado por esse tempo, obrigado por me ensinar mais e mais da Tua palavra, continua conosco, visita nessa hora, Senhor, a Dona Esther, faz o Teu milagre sobre a vida dela, assim como o Senhor fez com essa menina, filha de Jairo. O Senhor é um Deus da cura, um Deus do milagre. A Tua palavra pode mudar todas as coisas, Senhor. Obrigado por todas as vitórias que tivemos essa semana. Tive testemunhos maravilhosos aqui de vitória. Muito obrigada, Senhor. Continua fazendo a Tua obra sobre cada uma de nós. É o que eu te peço, Senhor, hoje e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, meninas? A Sofia. Então vamos lá, vou fazer uma oração especial aqui para Sofia. Pai querido, Senhor, a Cíntia pede oração pela Sofia, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dela. Pai, o Senhor sabe o que tem no coração, o Senhor sabe os planos que tem para a vida dela. Traz cura, traz esperança, que ela possa te conhecer, Senhor. É o que eu te peço sobre a vida da Sofia agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas. Obrigada por cada uma de vocês, obrigada por estarem sempre comigo, por me acompanharem aqui, por me fortalecerem. Vocês são essa esperança que está sempre aqui comigo, me dando força para continuar. Obrigada, tá? Linda. Vive, obrigada, meu amor. Vou continuar orando por cada uma de vocês. E agora minha cachorra começou a latir, já é o momento de terminar. Um beijo. Fiquem com Deus.